mais caspa. Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos cultuar o nosso Deus hoje, dia 26 de julho de 2020, nosso culto coletivo. Mais uma vez, juntos estamos para exaltarmos o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, através de Jesus Cristo. E exaltar também o nosso Cristo, nosso Cordeiro. Vamos fazer uma oração invocatória, pedindo a graça do Senhor sobre o culto de hoje à noite. Deus, nós glorificamos o Teu nome, pedimos a Tua graça, a Tua bondade sobre nossas vidas. Ajude-nos a sermos fiéis e ó Deus, cultuarmos ao Senhor por meio da Tua palavra, conduzindo-nos ao Cordeiro e entendendo assim, Deus, os Teus propósitos em nossos corações. Por meio de Cristo, nós rogamos Tua presença e pedimos a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos precisar nesse instante dar alguns avisos. Entre eles, eu quero hoje começar com um aviso convocando os ministérios a participarem dos encontros online nos dias assim convocados ou anunciados pelos líderes. Ministério de Homens, às quartas-feiras, o Ministério de Mulheres. Nós temos um encontro com mães aos sábados. Todas as mães devem procurar participar. É muito importante para o desenvolvimento da vida do lar. Às 16h, se não me falha a memória, as mães se reúnem. Também o Ministério de Homens às quartas, não é isso, Genilson? Às quartas-feiras, sempre à noite, às 20h. O Ministério de Embaixadores do Rei, que se reúne aos domingos com o irmão David, e Mensageira Maria, às terças, estão também se reunindo às terças, mas no mesmo horário do culto ou diferente? Certo. Atividade programada às terças-feiras. Ok, muito bem, então eu quero despertá-los a participarem todos desses encontros. É importante, são os grupos pequenos em funcionamento através das ferramentas online. Também nós precisamos estar nos cultos nos horários, às terças às 19h30, às quintas às 19h30, domingo 9 da manhã, domingo à noite às 18h30. Muito importante, sempre também lembrando que nós não estamos assistindo a minissérie, mas a gente está cultuando online. O povo de Deus reunido, a igreja dinâmica, o corpo de Cristo, em torno de Cristo, sendo assim orientado pela palavra de Cristo. Bom, eu quero encorajar meus irmãos. Na noite de hoje temos aqui um grupo de irmãos para encorajarmos. Desta feita a gente tem a família Moura lá na Paraíba, todo o pessoal lá, da irmã Claudinete, Elta e Companhia Limitada, nossa irmã Lucinda e todos os seus familiares aí, Rosa, Carlos, nossa irmã Damiana Sá, a mãe de Rafael, que sempre cultua conosco também, nossa irmã Anitta, nossa irmã Clineuzi e seu Argolo, um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Nossa irmã Priscila e seu esposo Nadson, Mara Samuel Murilo, Cassiane e Samile, esses são os irmãos também. Nós temos uma irmã chamada Marinalva, lá de Camaçandi, seu Arlindo e seus familiares também de Camaçandi, só que lá em Aratuípe, a irmã Tereza Del, nossa irmã Nelita, seu Filomeno, um abração no meu amado irmão aí, o esposo da irmã Dete, e todos os meninos também um forte abraço. Nossa irmã Rita, Jonas, Kaique, aqui perto do Cacildo e da Zilda. Nossa irmã Lisete, a mãe do Cacildo, forte abraço, que mora lá perto, ali do sindicato, do Fundo Rural, antigo Fundo Rural, né? Nossa irmã Silvana Jacques e o seu filhão Felipe, Ito, esposo da nossa irmã Silvanete. Irmã Silvanete anda muito com nossa irmã Juscelia e também seu Bernardo, irmão Bernardo, um forte abraço no Senhor Jesus. Nós temos nós temos também Tertulino, seu Tertulino lá da PIB de Jequié, sempre tem cultuado conosco. Joca e Kelly, hoje a gente está acrescentando esses
E os familiares, a mãe de Kelly, os parentes aí de Kelly que sempre têm cultuado conosco, um forte abraço. O pessoal lá da Baixa Alegre, nossa irmã Leide Lene, Celidalva, Marcelo, que também participa do grupo pequeno lá de estudo bíblico. Ebert fica bem pertinho aqui do Selma e Silvanice, e também Júlio e os familiares. Júlio é lá do Bom Preço, com a Cleidiane e a filhinha Louise. É Louise mesmo, Maria? Me lembra aí para eu não esquecer. Louise. Deus abençoe então esses irmãos, um forte abraço. Deus encoraje vocês na fé. Isso aqui é simplesmente para dizer para vocês, a igreja está orando, está intercedendo, está buscando por vocês. Nós temos agora um momento de oração e, ao mesmo tempo, gratidão pelos enfermos. Nós acrescentamos nessa lista, vai aparecer aqui na divisão de tela, nós acrescentamos Robson, a mãe de Tina também foi acometida com a Covid, ela está já bem idosa, mas hoje estava bem melhor. Não, então vamos interceder pela mãe de Tina e pelos familiares todos da irmã Tina, Robson e também toda a sua casa aí. Os familiares Robson já está bem melhor, já está em boa recuperação. Quero pedir também por a irmã Cleonice, a gente tem orado por ela. Tem muitos outros irmãos aí. Hoje também tive uma notícia, hoje não, ontem, que a irmã Zuleide não está muito bem, precisa provavelmente de mais acompanhamento médico. Os irmãos estejam intercedendo. Não é o caso da Covid, no caso de Zuleide é outra questão e precisa de um tratamento mais apurado. Quero também colocar aí Adélia e familiares, são conhecidos da irmã Nete, da irmã Lena, e aqui pede também por toda a família dessa Adélia. Eles estão passando por umas lutas aí, alguns casos até envolve alguns parentes deles, envolve também a Covid-19. Que Deus fortaleça. E aí, na gratidão, o Manuel, irmã de Tina, que já está bem melhor. Quem vai fazer essa oração hoje, por esses familiares, é o Carlos e a Maíse, por esses enfermos. Então, a gente vai ter a divisão agora de tela. De um lado, a lista do pessoal, e do outro lado, a tela do nosso irmão Carlos e da nossa irmã Maíse, orando agora por esse pessoal. Vamos orar ao Senhor, vamos interceder a Deus com esse povo, através de Carlos e Maíse. Graça e paz, meus irmãos, vamos orar pela família. Querido Deus eterno Pai, te peço, Senhor, que nesse momento, ó Pai, o Senhor, Deus, venha tocando no coração daquelas famílias, Deus. Que nesse momento, Deus, passe por uma situação tão complicada, Deus. Senhor Deus, eu quero orar pelos familiares da nossa igreja, ó Pai, para que o Senhor, Deus, venha estar confortando os corações deles, ó Pai. Que o Senhor, Deus, venha estar, ó Deus, cuidando dessas famílias, ó Deus. Senhor Deus, também, ó Deus, quero orar pelos enfermos, ó Deus, os filhos das tuas igrejas, ó Deus, que nesse momento ele está passando por uma situação tão complicada, Pai, mas que o Senhor, Deus, é o provedor de tudo, ó Deus. O Senhor, ó Deus, vai dar, ó Deus, a saúde, ó Deus, a paz no coração dessas famílias, ó Deus. Senhor Deus, também quero, ó Deus, te agradecer, Deus, por esse momento, ó Deus, de poder, ó Deus, estar louvando e agradecendo o seu nome, ó Pai. Senhor Deus, ó Deus, também, nesse momento, Senhor Deus, venha estar tocando nos corações, ó Deus, aquelas pessoas, Deus, que estão, ó Deus, está tão distante de ti, Deus, mas que nesse momento, Senhor Deus, venha estar cuidando do coração delas, para que elas venham voltar para ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor Deus, quero que, ó Deus, nesse momento, Senhor Deus, venha estar confortando, ó Deus, aquelas pessoas, ó Pai, que estão na rua, ó Deus, nesse frio, ó Deus, e, ó Deus, que eu venha estar livrando elas de todo o mal, ó Pai. Senhor Deus, também, ó Deus, quero orar pelas pessoas, ó Pai, que estão distantes dos seus familiares, ó Deus, daqueles que são crente no Senhor, Deus, mas que nesse momento eu gostaria tanto, Deus, de estar próximo, Deus, para compartilhar, Deus, a tua palavra, Deus. Senhor Deus, quero te agradecer por esse momento tão bom, Deus, de poder regozijar da tua palavra, Deus, buscar sabedoria cada dia mais, ó Pai, e poder entender de ti cada dia mais, ó Deus. Senhor, eu quero te agradecer em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém. Obrigado, irmão Carlos. Deus abençoe aí pela família, pelas orações por a família, por todo esse pessoal. Um forte abraço. Queremos também hoje orar pelos os irmãos que vão fazer aniversário a partir de amanhã. Dia 27, vamos aqui também dividir tela. Nós temos Maria Nete, nossa irmã Nete vai fazer aniversário. Débora Araújo, no dia 30, Iraildes, Sara Rebeca. E lá para frente, mais já no primeiro, já, né, acho que é sábado, 1º de agosto,
é Selma Viana, lá de Ilhéus. Vamos orar então por esses irmãos. Marcelo vai fazer isto? Marcelo agora vai orar por esses irmãos, intercedendo ao Senhor pela vida desses filhos e filhas de Deus. Vamos ouvi-lo em oração. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Santo, nós aqui, Senhor, agradecemos por todos esses irmãos que têm feito aniversário e rogamos ao Senhor, Pai, que os nossos corações e nossas mentes percebam que o melhor presente que nós podemos receber é estar na presença do Senhor. Amém. É participar dos seus planos, é ter a esperança nas suas promessas e ter a nossa vida transformada pelo Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito. Amém. A nossa vitória, o nosso presente vem do Senhor. Amém. Assim nós agradecemos, assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Queridos, nós vamos então também, nós passamos na quinta-feira, última passada, a declaração de fé da nossa irmã Cleonice, declarando a sua fé, entregando-se a Jesus, e nós vamos, hoje à noite eu vou repetir isso, porque alguns irmãos que não conseguiram cultuar na quinta podem ver essa irmã e já socializar com ela. Ela já está adicionada ao grupo de WhatsApp da igreja e os irmãos devem encorajá-la. Quem vai discipular é a própria irmã Madalena, que a apresenta nesse vídeo. Vamos ouvir a declaração de fé da nossa irmã Cleonice. Graça e paz, irmãos. Eu quero apresentar aqui minha irmã Nice. Ela está tomando uma das melhores decisões que ela poderia tomar na vida dela, é aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da vida dela. E a igreja, gostaria que a igreja o abraçasse como membro da nova aliança. Eu me chamo Nice, Cleonice, mais popular Nice. A maioria tem muitos crentes, muitos evangélicos da igreja aí que me conhecem. Hoje estou tomando uma decisão, me entregando a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, né? E para os irmãos que não me conhecem, vai passar a me conhecer, né, a partir de agora, como membro da igreja. Né? E eu agradeço muito ao pastor Jair ter vindo aqui na minha residência, humilde residência, né? E fazer essa oração por mim. Deus seja louvado. A Bíblia diz que há alegria no céu por vidas que reconhecem a Jesus. E louvado seja Deus pela sua vida, irmã Cleonice. Vamos sempre estar orando também pela irmã, ela que também passa por umas lutas na área da sua vida física, né, com alguns problemas de enfermidades. Vamos interceder pela irmã Cleonice diante dessa caminhada dela. Bom, agora nós temos os nossos amigos e irmãos que nos visitam no canal. Sejam, pois, todos bem-vindos. Em o nome de Jesus Cristo, Deus fortaleça vocês, Deus dê a vocês força, coragem e muito bom tê-los conosco. No chat aí os irmãos vão estar dando as boas-vindas para vocês, os irmãos vão encorajá-los também nessa participação do culto de louvor e adoração conosco. Deus seja louvado. Nós vamos prosseguir, queridos, e nós vamos prosseguir agora com a nossa chamada confissão. Salmo 51, verso 7, a Bíblia ensina assim: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Na confissão de Davi, Davi está pedindo a Deus que o purifique do pecado diante da confissão. Quero lhe convidar agora a abandonar pecados. Pecado não é coisa que crente deve se acostumar com ele e crente deve abraçá-lo. Abandone-o. Deus não se agrada de vidas que sempre estão buscando uma vida pecaminosa, desejos pecaminosos. Vamos confessar agora? Baixe a sua cabeça. Obrigado, Deus, pela tua graça e bondade através de Jesus. Ajude a que diariamente nossos corações sejam abertos. Confesse e abandone pecados. Obrigado pela graça que em Cristo o Senhor nos concede. Ajuste as nossas vidas para crescermos na tua direção. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus seja louvado. Nós vamos então agora para a chamada à adoração por meio de cântico, porque nós engrandecemos o Cordeiro, nós temos pessoas também de todas as tribos, povos e raças, e naquele dia,
no dia do Senhor, quando ele tabernacular, quando ele atuar no seio da sua igreja, ele então vai ser adorado por todas as tribos. Olha o que diz Apocalipse 7, 9 a 11. E vi a seguir uma enorme multidão, impossível de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos, e gritavam em alta vozes: salvação vem do nosso Deus, que está sentado, e ao Cordeiro. E todos os anjos, nessa altura, se encontravam em alta voz, em volta do trono, em volta dos anciãos e dos 4 seres viventes, inclinando-se até a terra e adoram a Deus. Deus seja louvado. E agora a gente canta essa canção de todas as tribos. O sangue do Cordeiro trouxe judeus, gregos, todos, gentios, brasileiros, para de todas as nações, povos e línguas, adorássemos ao Senhor. Vamos fazer isso, Marcelo e Maria hoje nos conduzirá esse cântico. E esse é o nosso alvo, meus irmãos. É o nosso sonho, alcançar a realização desta promessa. Todas as tribos, povos, raças, nações, estados, cidades, continentes, louvem ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa luz cabe Tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Nosso Cristo é adorado sempre
por todas as tribos, povos e nações, pessoas que ele comprou com o seu próprio sangue e adoram ao Deus diante do trono e também ao Cordeiro, desde agora e para sempre. Vamos então exaltar esse Deus, esse Cordeiro, por meio de oração de louvor. Nós vamos ter 2 orações. A primeira oração, louvor ao Senhor, e a segunda oração, gratidão pelo sangue do Cordeiro. Vou pedir a Marcelo para fazer a oração a gratidão pelo sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro nos transformou, e eu vou fazer a oração de louvor agora. Vamos juntos adorar ao Senhor agora com louvor a Ele. Marcelo vai fazer gratidão pelo sangue do Cordeiro. Oremos. Nosso Senhor e nosso Deus, nós somos gratos, Pai, e muitas vezes não encontramos palavras, pois o benefício que recebemos do Senhor é maior do que podemos imaginar, Pai. Verdade. A nossa vã imaginação só pode dar uma pequena dica daquilo que o Senhor fez por nós. Verdade. Pois o Teu poder, a Tua misericórdia é além do que podemos ver, além do que podemos imaginar. Amém. Nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo sangue do Cordeiro. Obrigado pela substituição que o Senhor fez, nos tirando do lugar de castigo e colocando o seu Filho, Pai. Amém. É no nome dele, Pai, que nós agradecemos por este grande benefício que o Senhor nos fez, por essa esperança que o Senhor nos entregou, de que no fim desta carne, nós iremos receber novos corpos glorificados e habitaremos na casa do Senhor para sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Bendito seja o nome do Cordeiro. E é nesse nome, no nome de Cristo, que nós oramos. Amém. Amém. Vou orar louvando a esse Cordeiro. Deus, seja exaltado o teu nome através do Cordeiro e ao Cordeiro também que está sentado à tua destra. Tudo pertence ao Senhor. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor, nós reconhecemos, e através deste reconhecimento nós adoramos ao Senhor, adoramos ao Cordeiro. Nós exaltamos pela infinitude, pela bondade, pelo o governo, a soberania, pela, ó Deus, a imutabilidade desse Senhor, do Cordeiro, para a glória do Senhor e do Cordeiro, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, vamos então para a chamada à proclamação. Chamada à proclamação, hoje o próprio livro de Apocalipse vai nos dar esse entendimento. 1:3 é o texto, Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Guardar as palavras das profecias. Isso significa guardar a palavra do livro de Apocalipse, nesse contexto, e também guardar toda a Bíblia Sagrada. Guardar o que a Bíblia nos ensina a respeito de Deus e do Cordeiro, a respeito da redenção, a respeito da eternidade. Vamos fazer isto agora ouvindo a palavra e ouvindo a segunda parte da mensagem do livro de Apocalipse, capítulo 7. Vamos fazer a leitura do texto, Apocalipse 7. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo, como sempre costumamos fazer. E nesse processo agora, nós vamos desenvolver o capítulo 7, a parte segunda, a segunda estrutura do texto do capítulo 7. Vamos lê-lo. Diz assim o texto sagrado. Depois disso vi, nos 4 cantos da terra, 4 anjos em pé, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamava em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido autoridade para causar danos à terra e ao mar. Não danifiqueis na terra nem o mar, não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben,
12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulum, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000 foram os selados. Depois destas coisas, olha para agora essa frase, depois destas coisas, ela está dando uma mudança agora. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro. Todos vestidos com túnicas brancas, segurando palmas nas mãos. E clamavam em alta voz, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são os e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus seja louvado. Nós vamos prosseguir com a exposição agora desse texto, adorando e glorificando o nome do nosso Pai. Vamos orar por isso, pedindo a direção do Senhor. Deus nosso Pai, nós rogamos a Tua graça e bondade. Obrigado por Tua palavra. Ajude que nossos corações entendam cada uma dessas orientações, desses princípios, por meio de Jesus Cristo. Rogamos ao Senhor. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos para a segunda parte do texto do capítulo 7. O capítulo 7, ele descreve a mesma cena do capítulo anterior. É uma cena de juízo. Lembre-se que aqui nós estamos no processo da abertura dos selos. Nós saímos do 6º selo no capítulo 6, e agora nós temos um hiato, um processo no meio agora do 6º selo a chegar o 7º selo. E a gente tem essa explicação, ela vai descrever a mesma cena do capítulo anterior, então é uma cena de juízo. É um período do contexto do juízo, porém, numa outra perspectiva. Ele vem depois do capítulo 6, o capítulo 7 está logo nessa sequência, na ordem das visões de João. Mas, preste atenção nisso, não parece ser a sequência da ordem dos eventos. Nós temos num processo lá da ordem dos eventos uma diferença. Termina os versos de 12 a 17 numa sequência do juízo final, mostrando a catástrofe universal, onde o juízo vai desenvolver sobre toda a humanidade, vai atuar, vai ser sobre toda a humanidade, todos os ímpios que conclamam e perguntam: quem nos livrará da ira do Cordeiro? Só que o capítulo 6, ele termina exatamente com um juízo total, porém, agora, o 7º capítulo, ele começa com o juízo final também, só que
em uma cena inicial, não numa cena total, numa cena final. Por que não numa cena do final do juízo final? Parece redundante. Veja como ele começa o capítulo de número 4. Ele fala dos 4 cantos da terra. Depois, o verso de número 1, depois disso, ou seja, depois do 6 lá, depois daquilo que aconteceu no 6, a última cena de 12 a 17, depois disso vi nos 4 cantos da terra 4 anjos em pé, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre mar, nem sobre árvore alguma. A cena agora não é a cena do final do juízo, é a cena quando o juízo estava iniciando, quando o juízo estava começando. E aí a gente percebe que os 4 ventos da terra soprando sobre os 4 cantos, da terra, é uma ideia de totalidade. Está mostrando como o Senhor está desenvolvendo o seu juízo total. Agora, no começo da ação da abertura dos selos. Então, os 4 anjos, agora diante dos 4 cantos da terra, eles estão retendo 4 ventos do juízo sobre a terra. Aí a gente percebe que eles não estão agora atuando de maneira catastrófica e há uma voz que pede para eles esperarem. E aí a gente agora tem uma pergunta. Por que esses 4 anjos, eles estão retendo, eles estão impedindo que os ventos soprassem para a destruição final? É o começo do juízo total sobre a terra, sobre o universo. Mas tem 4 anjos retendo os 4 ventos para destruir plenamente a terra. A pergunta, qual o motivo? Porque a resposta vem logo em seguida nos versos 2 e 3, para que os servos de Deus fossem selados antes de começar o juízo. Essa ideia precisa ser compreendida perfeitamente, para que a gente não entenda aqui que, de repente, a gente tem um selo físico na mão e na testa, como alguns pensam. A ideia aqui, na verdade, o juízo não é sobre a igreja, e sim sobre os ímpios. Por que a ideia do selo agora nos crentes, nos servos de Deus? Esses selos dos crentes, a gente sabe que eles estão selados quando houve o evangelho, conforme a pregação, o ensino de Paulo em Efésios, capítulo de número 1, 13 e 14, em Efésios, capítulo 4, 30. Ele diz, inclusive, para a gente não entristecer o Espírito Santo, no qual estamos selados para o dia da redenção. Então, qual é a ideia aqui? A ideia clara aqui é que o juízo, ele não é sobre a igreja, porque a igreja faz parte, a igreja tem a aliança de Deus. O juízo não atinge os crentes aliançados. Aqui está uma coisa muito importante. A igreja não deve temer a ira do Cordeiro. A igreja, o povo de Deus, os selados, os escolhidos de Deus, a nação santa, o povo adquirido, esse povo não teme ao juízo. Quem deve temer ao juízo são os ímpios, conforme vimos lá no 12 até o 17 do capítulo 6. Quem nos livrará da ira do Cordeiro? Mas aqui a igreja está sendo selada, a ideia de proteção, a ideia de preservação, porque a igreja em Cristo ela está preservada. A igreja, quando recebe o sangue do Cordeiro, ela está preservada porque os seus pecados foram perdoados. Então vamos entender agora que logo após a ideia de selar os servos, a pergunta então cabe aqui: quem são os servos? E aí ele vai descrever, do versículo 4 até o versículo de número 8, são 12 tribos, a totalidade da igreja. Aqui, essa ideia de 12 tribos não está se referindo apenas a Israel, está se referindo à totalidade da igreja, porque no cenário dos israelitas, os gentios já tinham sido inclusos, os gentios foram incluídos no processo da salvação desde Abraão. Então, quando se fala de totalidade de igreja, quando se fala de povo santo, quando se fala de nação adquirida, se está se referindo à totalidade da igreja dos santos remidos, lavados no sangue de Cristo. Então, o selo no mundo antigo, na verdade, era a ideia de pertencer. Então, aqui, o que é que o texto está nos conduzindo a pensar?
A igreja, ela pertence a Deus e Deus a protege do juízo. Só quem pode proteger a igreja do juízo é Deus, por intermédio do sangue do Cordeiro. Aleluia por isso. A igreja então pertence a Deus por meio da aliança em Cristo. A igreja de Deus em Cristo, ela está selada para o dia da redenção. Já vimos isso, Efésios 4:30. E Efésios 1:13, ele diz que nós, por sermos selados, somos herança do Deus vivo. Esta igreja, à luz de Efésios, na verdade, ela no ensino de Paulo, ela é a igreja selada e formada por gentios e judeus, à luz de Efésios capítulo 2, de 11 a 20 mais ou menos. Mas também, lá em Atos 10, e 11, e principalmente 11, de 1 a 18, no ensino de Pedro agora, essa igreja também é gentil e judeu. Na teologia também dos apóstolos, agora são os 12, e os presbíteros, em Atos 15, de 1 a 35, a igreja que faz parte dessa aliança e que está selada, também é a igreja chamada de gentios e judeus. O que é gentios e judeus? Gentios, todos aqueles que não são judeus, e judeus, os próprios judeus. Desta forma, a igreja aqui selada na sua totalidade, é formada de gentios e judeus, ou seja, pessoas de todas as raças, pessoas de todas as tribos, pessoas de todas as línguas, como vamos ver exatamente na totalidade também, na ideia quando começa a partir do verso 9. Quando ele diz, depois disso vi uma grande multidão, incontável, que ninguém podia contar, ele está falando também de totalidade. Então a gente termina o texto, a primeira porção, com totalidade dos salvos, e começa o texto a partir do verso 9 com totalidade dos salvos. Então a igreja protegida, selada, é a igreja do Senhor, a igreja plena, formada de todas as pessoas, de todas as etnias, de todas as raças, de todas as línguas, porque em Cristo não há separação entre judeus, entre grego, gentil, qualquer tipo de pessoas. Quando então fala de proteção dos selados da 12 tribos, fala da totalidade da igreja de Cristo. Em Cristo, judeus e gentios fazem parte de uma só família. Gálatas capítulo 3. E eu faço questão de pegar esse texto, vou inclusive pedir agora a Marcelo para projetar esse texto. A gente vai ler, eu quero que você observe a leitura desse texto. Gálatas 3, 26 a 29. Esse texto ele traz para a gente uma informação extraordinária. Gálatas capítulo 3, versículo de número 3, capítulo 3, versículo de número 26 até o versículo de número 29. Eu quero ler e quero que você acompanhe pausadamente, porque aqui ele vai mostrar que a igreja é formada por gente de todas as raças, tribos e povos. Vejam então, ele está falando de salvação, é o assunto desse texto, à luz do seu contexto. Ele diz, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestiste de Cristo. Agora veja, não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois olha só, em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Ele está dizendo agora, se todos nós, gentios, gregos, mulher, homem, não importa, esse texto está falando de salvação. Agora, se todos nós estamos em Cristo, olha o que ele diz no verso 29, e se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão, herdeiro conforme a promessa da fé. Ele está dizendo que a inclusão dos gentios no processo da aliança, no processo de selo, começa em Abraão. Então nós que estamos em Cristo, nós somos descendentes de Abraão, porque em Cristo agora todos nós fazemos parte de uma só promessa, da mesma promessa, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Esse é o princípio do texto. Portanto, esse texto, esse cenário aqui do capítulo número 7, do versículo de número 1 até o versículo número 8, ele está falando da totalidade da igreja. Aqui cabe uma pergunta.
O que é a igreja de Jesus Cristo? O que é a igreja de Jesus Cristo? Todos que tiveram suas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 13 a 14, a gente vai ver daqui a pouquinho isso. Todos os que tiveram suas vestes branqueadas, independente de judeus, gentios, de todas as tribos, de todos os povos. Isso combina com o ensino de Paulo, lá em Efésios capítulo 2, em Gálatas, o texto que acabamos de ler, 3, 26 a 29. E isso também combina com o ensino de Pedro, lá em Atos 10 até o capítulo 11, especificamente o 11, de 1 a 18. Isso também combina com o ensino dos apóstolos e presbíteros num período da convergência, da controvérsia, melhor dizendo, da circuncisão, 15, de 1 a 35, especificamente o verso 11. Olha, se é João que está escrevendo aqui agora, e o próprio João está exatamente dizendo que gentios e judeus fazem parte da mesma família lá, porque eles estavam reunidos lá em Atos 15. O interessante é como começa e termina esse primeiro trecho da carta. No capítulo de número 7, de 1 a 8. Os 4 anjos retendo o juízo total sobre a terra. 4 cantos é juízo total. Olha como ele termina. Olha como ele termina. A totalidade da igreja de Deus sendo selada. Então presta atenção nesse trecho agora. Diante do juízo sobre toda a terra, a igreja plena de Cristo, a igreja em sua totalidade, ela está preservada. A proposta, então, aqui, quando ele fala da totalidade da igreja, ele termina mostrando 144 mil. Esse número aqui, na verdade, ele é metafórico. Ele é mais do que um símbolo, do que uma estatística. Na verdade, ele se refere a uma cifra completa. Na verdade, é uma cifra completa e perfeita dos crentes em Cristo. As 12 tribos de Israel não apontam aqui para um Israel literal. Só Israel. Como até algumas denominações hereticamente falam. Mas é o Israel verdadeiro, o Israel espiritual, a igreja de Cristo. Portanto, a gente vai agora para a grande ideia do livro. Do capítulo 7. Você já viu na semana passada. Qual é a grande ideia, então, do capítulo 7? Vamos verificar aqui agora, vai dividir tela, a gente vai continuar nesse processo agora. A igreja martirizada adora a Deus e ao Cordeiro, que a apacenta apesar do juízo sobre a terra. Anota isso. A igreja martirizada adora a Deus e ao Cordeiro, que a apacenta apesar do juízo sobre a terra. Essa é a proposta, então, do capítulo 7. O juízo, então, a gente vai ver, e vou só repetir a grande ideia de 1 a 8. Vamos verificar o que é que diz também agora? Anota aí também, vamos acrescentar como essa grande ideia, a igreja martirizada adora a Deus e ao Cordeiro, que apacenta apesar do juízo sobre a terra. Como ela vai ser desenvolvida agora? De 1 a 8, a gente já viu na semana passada. E eu fiz alguns reprises, alguns aspectos e trazendo também algumas considerações sobre isso. Mas de 1 a 8... o povo escolhido de Deus, Deus preserva o seu povo escolhido, apesar do juízo na terra. Presta atenção, Deus preserva o seu povo escolhido, apesar do juízo na terra. O que é interessante aqui agora é que a gente vai verificar isso de maneira clara, de maneira explícita, em nosso contexto do texto. E eu quero, nesse instante agora, trazer esse princípio para você. Vamos então verificar a segunda estrutura. A segunda estrutura vai de 9 a 17. E essa segunda estrutura nos leva a um entendimento com a seguinte grande ideia. Preste atenção nisso. A igreja martirizada adora a Deus e ao Cordeiro, que a apacenta com provisão e proteção. Preste atenção nisso. A igreja martirizada adora a Deus e ao Cordeiro, que a apacenta com provisão e proteção.
Vamos verificar isso que é muito claro, é muito simples nesse cenário todo. Nós temos, na verdade, nesse cenário, um pensar claro de 9 até o versículo de número 12. Qual o pensar claro de 9 até o versículo de número 12? Primeiro você vê a totalidade da igreja. Essa totalidade da igreja aqui é desenvolvida através do depois dessas coisas. O que é depois dessas coisas? Veja que agora a gente sai da igreja que é protegida do juízo e no juízo, de 1 a 8, a igreja é protegida do juízo, porque quando os ventos retêm os quatro anjos, retêm os 4 ventos, ele está esperando que a igreja fosse selada, porque era a ideia da igreja protegida da aliança pelo sangue do Cordeiro. Então a igreja ela não deve ter medo ao juízo. Mas agora, do 9 até o 17, a igreja não deve ter medo da grande tribulação. Olha, esse é o processo. Primeiro, a igreja não deve ter medo do juízo, de 1 a 8. Mas segundo, a igreja não deve ter medo da grande tribulação. Porque agora, na sua totalidade aqui apresentada, porque observe quais são as figuras que ele aqui desenvolve. Depois da igreja protegida do juízo, de 1 a 8, a gente vem para a seguinte proposta. Depois dessas coisas, vinha uma grande multidão que ninguém podia contar. Olha, é uma grande multidão. É incontável, de todas as nações, não é só aqui, gentios, de todas as tribos, envolve aí todo o processo da etnia, inclusive de Israel, povos e línguas, sem separação. Então ele está mostrando de novo a totalidade da igreja. Ele, na primeira porção, diz que a totalidade da igreja ela não é atingida pelo juízo. Na segunda porção, ele vai dizer que agora a totalidade da igreja não é atingida pela grande tribulação, apesar de passar por ela. A gente vai verificar mais adiante, é um cenário muito claro. Há muitos crentes com medo de passar pela grande tribulação. E, na verdade, o que esse texto agora está trazendo é esse princípio desenvolvido lá no capítulo de número 6. Principalmente na abertura dos 5º selo. As almas perguntam, Senhor, até quando? Ele diz, aguardem, porque ainda há alguns que há de morrerem por causa da palavra e por causa do testemunho do Cordeiro. Na verdade, agora, a gente vai verificar que está se completando, e João aqui é o pensamento dele, ele está trazendo um pensamento. Veja que antes dele ir para o 7º selo, ele está respondendo aqui 2 perguntas fundamentais. Presta atenção. Primeira pergunta. Até quando, Senhor? A resposta foi, até que o número dos teus conservos, que hão de morrer por causa da palavra e do testemunho, se complete. Aqui o Senhor está completando. A segunda pergunta. Quem será livre da ira do Cordeiro? Apenas os selados. Aqui é a resposta àquela pergunta dos ímpios, no verso de número 16 e no verso de número 17 do capítulo de número 6. Portanto, aqui a gente tem uma continuação do pensamento do autor. João está conduzindo a igreja a pensar, João está conduzindo a igreja a entender que ela, por ser selada, por pertencer à aliança com Deus, ela está protegida, primeiro do juízo. Segundo, ela é preservada, ainda que passe pela grande tribulação. Eu quero nessa noite abrir mais uma vez o entendimento. Crente que tem medo da grande tribulação não entendeu ainda que o sangue do Cordeiro é poderoso para preservar, inclusive durante o cenário da grande tribulação. Tem crente com medo de morrer, tem crente com medo de coronavírus, tem crente com medo da pandemia, por causa da morte. Gente, pelo amor de Deus, ponha Jesus Cristo na consciência. A igreja é preservada, a igreja de Cristo selada, aliançada com Ele, a igreja da aliança em Cristo, a igreja da promessa de Cristo em Abraão. Essa igreja, ela faz parte da aliança, irmãos. Ela é preservada, assim como Noé foi preservado por causa da aliança lá no juízo do dilúvio, assim como Abraão foi preservado e Ló preservado lá no juízo de Sodoma e Gomorra, assim como o remanescente fiel foi preservado lá na história do cativeiro babilônico. A igreja é preservada, irmãos. Cristo quer que a gente entenda isso. João desejava que a igreja
aí as 7 igrejas da Ásia entendessem esse negócio. Portanto, veja que esses irmãos que agora tinham recebido também túnicas brancas, como aqueles lá do capítulo de número 6, o versículo 9 até o versículo 11, na abertura do 5º selo, eles receberam e disseram, aguardem até que se completem. Agora os irmãos da grande tribulação estão recebendo as túnicas. Veja como é bonito essa multidão de povos, línguas, nações. Olha o verso 9. Em pé diante do trono, na presença do Cordeiro. Todos agora, o que é que eles têm? Vestidos, todos vestidos com túnicas brancas e seguravam palma nas mãos. Agora eles também receberam as túnicas brancas. E sabe o que quer dizer isso? Eles foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Não há nada que os destrua, nem a grande tribulação, nem o juízo, porque o sangue do Cordeiro nos protege da grande tribulação e nos protege do juízo. Só o sangue do Cordeiro. Só o sangue do Cordeiro. E aí então, o que é que temos aí do verso 9 até o verso 12? Uma exaltação ao Cordeiro. Aqui temos inclusive o aspecto da resposta. Os salvos, os justificados, respondem ao Cordeiro, respondem a Deus, sabe com quê? A adoração. Eles gritavam em alta voz, louvor, salvação ao nosso Deus, honra ao nosso Deus, poder ao nosso Deus, exaltação ao nosso Deus. Aqui parece-me que temos os salmos. O que é que o justo deve responder a Deus por sua salvação diante dos ímpios? Por sua proteção diante daqueles que levantaram-se contra o ungido de Deus no contexto dos salmos? Adoração. Porque aqui a gente vê agora a explosão dos crentes na Assembleia dos Santos. Os remidos, os vestidos, os justificados com vestes brancas diante da Assembleia, diante lá do Cordeiro, como o Salmo 1 diz que os justos, eles são preservados na Assembleia. E o Salmo 150 termina mostrando essa explosão também de louvor, de adoração genuína ao Cordeiro, ao Senhor, por causa da salvação. Eles foram salvos, foram justificados, e toda a igreja agora, a Assembleia dos Justos, a Assembleia dos Santos, estão diante do Senhor adorando a Ele. A gente vê que do verso 13 até o versículo de número 17, o que a gente agora tem é uma pergunta que o próprio João responde no endereço do argumento. Então ele diz no verso 13, então um dos anciãos me perguntou, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Veja a repetição, nesse texto, túnicas brancas, cordeiro, trono. Isso é fantástico porque ele está mostrando Deus no controle, os crentes justificados e ao mesmo tempo mostrando como esses crentes justificados são protegidos apesar da grande tribulação. Então há aqui uma pergunta. Então um dos anciãos me perguntou, isso aí se dirige a João, quem são e de onde vêm estes que estão com vestidos de túnicas brancas? E lhe respondi, meu Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Esses que vêm da grande tribulação, o que é a grande tribulação? Aqui ele está trazendo aquele reflexo do período lá do 2º selo, 3º selo e o 4º selo. Aquele período de fome, aquele período de guerra e aquele período de morte. Ali é o período aquele processo do período da grande tribulação. Nesse período, que vai desenvolver até aquele momento, antes da vinda do Cordeiro, nesse período, os crentes estão sendo mortos por causa da palavra e do testemunho. Mas mesmo eles mortos, olha o que é que a Bíblia aqui vai dizer. Quem são estes? Quem é essa quantidade? Lembre-se que já tinha havido muita gente tinha sido morta lá, no cenário do capítulo 6. E estava aguardando se completar o número dos seus conservos, que haveriam de ser mortos por causa da palavra e por causa do testemunho. Aí João agora responde, esses são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes, abranquearam no sangue do Cordeiro. Significa dizer que nem a grande tribulação, ela pode destruir a igreja que teve as suas vestes limpas.
no sangue do Cordeiro. Sabe qual é a ideia de limpas no sangue? Túnicas, vestes brancas? Ideia de justificados. Esse princípio ele começa lá em Gênesis capítulo 3. E 3, 6, Adão, quando peca, veste roupas de figueira. Eles se cobrem com materiais de figueira. Lá no 3:21 diz que o próprio Senhor é quem veste Adão e Eva com túnicas de animais. Ali está dizendo que a salvação, a justificação pertence a Deus e ao Cordeiro. E é exatamente isso que nós temos aqui. Quem então protege a igreja do juízo? O Cordeiro, ele selou. Quem protege a igreja da grande tribulação? O Cordeiro. Mesmo morta na grande tribulação, significa dizer que ela tem as suas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro. Quero fazer uma pergunta aqui. Se o juízo não destrói a igreja por causa do sangue do Cordeiro, se a grande tribulação não destrói a igreja por causa do sangue do Cordeiro, anota isso aí, por favor. Será a pandemia do coronavírus que vai destruir você, crente? Você, igreja do Senhor? Você, povo de Deus? Se a grande tribulação não destruiu a igreja do Senhor e nem destruirá, se o juízo final não destruirá a igreja do Senhor por causa do sangue do Cordeiro, porque ela tem aliança, porque ela tem o selo, será uma economia fracassada? Então eu queria nessa noite dizer para você, bota Jesus na sua consciência. E se você é aquele crente que está com medo, e até depressivo, com medo de coronavírus, porque vai ser de... levanta dessa cadeira, desse quarto enfonado, bota, como diz o... levanta a poeira agora em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. E olha para cima, olha para o sangue do Cordeiro. Confia nele. Porque nada e nem ninguém pode destruir a igreja do Senhor. Nada e nem ninguém pode destruir a igreja do Senhor. Esse cenário aqui me traz um outro aspecto muito interessante, porque ele vai desenvolvendo o argumento para o juízo não destrói, a grande tribulação não destrói. Então, depois desse momento do juízo, porque aqui é isso que João está querendo desenvolver na mente das 7 igrejas, depois do momento do juízo e depois do momento da grande tribulação, olha o que é que acontece com a igreja. Olha o que é que acontece com a totalidade da igreja. Aí vemos a resposta no verso 15. Pois estão diante do trono de Deus, o serve de dia e de noite, no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. É fantástico isso. Isso me faz lembrar de um momento, sabe qual é o momento? Aquele momento lá de quando o povo estava há 430 anos no Egito, escravizado, gemendo, e Deus lembra da aliança lá em Êxodo capítulo 2, de 23 a 25, lembra da aliança, então levanta o libertador, que aqui nesse caso é Jesus, mas lá o libertador é Moisés. E Deus levanta o libertador lá no Antigo Testamento, e quando levanta, o povo que estava há 430 anos preso no Egito, preso nas garras lá do império, preso nas garras lá do tirano império, que aqui é no Império Romano, mas lá era o Império Egípcio. Aí de repente o Senhor levanta o libertador e desenvolve um juízo que preserva Israel com o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro preservou Israel mesmo em meio ao juízo, porque a igreja do Senhor estava com o Cordeiro, simbolizando, já tipificando a ideia de que o sangue do Cordeiro a protege. Interessante é que depois que essa igreja lá em Êxodo, no capítulo de número 12, vai todo o livro de Êxodo, chega no final do capítulo 40 de número 34 a 38, 40, 34 a 38 de Êxodo, a gente verifica que a igreja, o povo de Israel do Antigo Testamento, eles saem do Egito, sai do juízo por causa do sangue do Cordeiro, e Deus o dirige até o processo da terra. Ainda não tinha entrado com Moisés, mas naquele cenário, o livro de Êxodo termina com o tabernáculo. O tabernáculo de Deus que agora atua sobre todo aquele povo.
e que protegeu o povo durante toda a caminhada. Durante toda a caminhada, a Arca da Aliança, o Senhor foi com ele, dirigindo de dia e de noite, até chegar ao local onde o tabernáculo foi construído, e a glória de Deus desceu sobre ele. Deus tabernaculou, Deus então entrou no meio do seu povo, que é exatamente a proposta agora que está aqui, porque do verso de número 13 até o versículo de número 17, a gente encontra esse princípio. E aí, quando ele vai explicar que foram os que vieram da grande tribulação, veja agora o 15. Por isso estão diante do trono de Deus, o serve dia e de noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono, estenderá o seu tabernáculo. É aquele princípio de Êxodo lá. Deus tabernaculando, Deus descendo e protegendo o seu povo. Aqui tem um princípio claro. A igreja não sofre no juízo por causa do sangue do Cordeiro. E a igreja é preservada na tribulação por causa do sangue do Cordeiro. Mas depois desse processo do juízo, depois desse processo da grande tribulação, a igreja recebe o benefício da comunhão plena. Deus no meio do seu povo, semelhante ao que João vai falar lá em 1,14. O verbo se fez carne e habitou. Jesus tabernaculou no meio da sua igreja. Agora é o reino do Cristo, definitivo com sua igreja. E no reino de Cristo, a igreja que foi preservada do juízo e no juízo, a igreja que foi preservada na grande tribulação por causa do sangue do Cordeiro, agora ela tem a presença plena de Deus. O que é melhor do que usufruir a presença plena de Deus no meio do seu povo, perfeito. Isso me faz lembrar do Antigo Testamento, inicialmente Gênesis capítulo 1, onde Adão está no meio lá da presença de Deus, Deus tabernaculado lá no meio do Éden, lá no centro do Éden, e era uma comunhão perfeita. Mas o pecado estragou. Mas o sangue do Cordeiro agora está reparando tudo. As túnicas que nos justificam do Cordeiro está reparando todo esse processo. Portanto, a igreja, aqui é um recado para as 7 igrejas. É uma orientação para as 7 igrejas. Vocês não devem ter medo ao juízo final. E nem ter medo ao Império Romano, que no contexto estava oprimindo a igreja, trazendo tribulação, trazendo dor, trazendo angústia. Essa é a orientação de João para as 7 igrejas. Porque depois, irmãos, olha, sabe qual é a recompensa? Depois de todo esse processo do juízo final, ou melhor, na ordem da grande tribulação, do juízo final, tem uma comunhão plena com a igreja no centro de Deus, o governo de Deus. Isso deveria encorajar a igreja, as 7 igrejas da Ásia, e deve encorajar a Igreja Batista Nova Aliança hoje. Portanto, agora, o que é que vai ter-se por causa nesse cenário do benefício? Do 15 a 16, por isso estão diante do trono, dia e de noite, e servem, e aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo, tabernacular. Nunca mais então teremos fome, sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor alguma, porque o Cordeiro está no meio. Olha a ideia de tabernacular, diante do trono, e os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Todo aquele sofrimento por causa do império tirano seria estancado. A igreja precisava entender que apesar da grande tribulação e da tribulação que estava passando naquele cenário, e a igreja do futuro, apesar da grande tribulação que passará, nós não devemos temer, porque nós somos protegidos. Somos a igreja selada. Somos a igreja que temos túnicas brancas, as vestes do Cordeiro limpas pelo seu próprio sangue. O medo não deve fazer parte da igreja de Deus. Se você é esse crente que está apavorado por causa da pandemia, eu quero te pedir agora com todo carinho, acorda para Cristo, ponha Cristo na sua consciência. Porque agora nós temos aqui exatamente
A igreja martirizada, de 9 a 17. Adora a Deus e o Cordeiro, que a apacenta com provisão e proteção. Parece aquele cenário lá. Deus tira, protege no juízo, protege o povo durante toda a caminhada, com provisão, com proteção e depois tabernacular. Ele vai tabernacular no meio do seu povo. Esse é o caminho que a gente agora está novamente seguindo através da pessoa e da figura de Jesus Cristo. Tem 2 princípios que eu quero aqui encerrar agora. Primeiro, qual era a orientação de João para as 7 igrejas da Ásia? A igreja de Cristo, ela é protegida do juízo, de 1 a 8. De 9 a 17. A igreja de Cristo é preservada apesar da grande tribulação. Terceira verdade. Essa igreja selada para não sofrer o juízo. Essa igreja com vestes brancas pelo sangue do Cordeiro para enfrentar a grande tribulação e ressuscitar depois dela. É a igreja que vai usufruir da plena comunhão de Deus tabernaculado, de Deus no meio do seu povo, comunhão perfeita. Não vai haver coronavírus, não vai haver diabetes, não vai haver depressão, não vai haver câncer, não vai haver lágrimas, não vai haver dor, não vai haver hospital de campanha, não vai haver vacina, porque o Cordeiro nos aperfeiçoou pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Isso que João desejava que as igrejas da Ásia entendessem. Não são as tribulações do império e nem o juízo final destruirá a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela é indestrutível. Indestrutível. Aplicando isso a miúdo, todo crente deve valorizar essa graça. Quando você, marido, não valoriza essa graça no seu relacionamento conjugal, quando você não valoriza essa graça, esse benefício do sangue do Cordeiro na sua vida familiar, e você vive pecando, articulando como aquela duas daquelas igrejas lá do primeiro ciclo de 7, porque você não entendeu ainda o que é essa igreja de Deus. Quando você é jovem e adolescente nos seus grupos, quando você é jovem e adolescente agora no cenário de internet, de visibilidade, de pornografia, não vislumbra a graça de Deus, o sangue do Cordeiro que purifica e preserva a sua igreja do juízo, no juízo e na grande tribulação, é porque você ainda não entendeu o que é de fato ser santo, purificado e pertencer à igreja de Deus. Quando você, homem, mulher ou qualquer tipo de classe, vive enfonado em pornografia na internet, sem querer viver a vida de santidade, ou sem viver e reproduzir a vida de santidade. Talvez eu esteja falando nessa noite para viciados em pornografias e aproveitando inclusive agora a quarentena para passar madrugadas olhando filmes pornográficos, olhando cenas pornográficas nessa sua telinha do inferno do celular, porque assim como essa telinha pode ajudar a você a cultuar como você está agora, essa telinha pode também ajudar você, viu, com os olhos de Satanás. Nesse momento é preciso você entender o quanto o sangue do Cordeiro guarda e preserva a gente, mas a gente precisa entender e louvar a Deus por essa graça que nos beneficia. Tanto durante o juízo, quanto durante a grande tribulação. Para você, irmã, mulher, esposa, pai, mãe, o quanto é importante a gente olhar para essa graça e seguir os padrões bíblicos como vovô, como vovó, como titio, como titia. Como comerciantes que sonega imposto achando que está ganhando muito, está perdendo, porque crente não sonega. Que nesta noite você aprenda e entenda esses princípios. A igreja de Cristo, ela é preservada do juízo e no juízo. A igreja de Cristo,
é preservada na grande tribulação. Por quê? Por causa da aliança no selo e por causa do sangue do Cordeiro, que também mostra a aliança de Deus. Era isso que João desejava que a igreja entendesse. É isso que Deus quer que nós entendamos nesses dias. Se o juízo não destrói a igreja de Deus por causa da aliança, se a grande tribulação não destrói, as outras coisas, deixe-me até usar essa expressão, são café pequeno. Menorzinho. Igreja de Deus, para frente, o Senhor está no controle. Vamos ouvir a canção que nos ensina também essa verdade. E nós declaramos, Maranata, vem Senhor Jesus, buscar o teu povo e consumar os seus planos sobre a humanidade. Louvemos ao Senhor. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei e nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Ele vem e nós esperamos a igreja selada, a igreja com túnicas brancas, a igreja vestida pelo sangue que nos purifica. Paulo diz uma coisa fantástica: eu estou certo de que morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas dos presentes, nem as coisas do porvir, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu espero que Deus nessa noite tenha lhe encorajado, e eu sei que Ele encoraja, como tem me encorajado nesses dias. Eu estou firme, aguardando a trombeta tocar, tanto para os mortos, que vão ressuscitar, quanto para os vivos, que transformados serão. Deus, obrigado por Tua palavra, pelo Teu reino, pela Tua glória, pelo Cordeiro, pelo sangue dele, pela justificação, pela confiança, pela perseverança, pela fidelidade.
Obrigado, Senhor. Como responderemos a isso tudo? Exaltando ao Senhor, que nos protegeu de todos os nossos inimigos, por intermédio do nosso ungido, o Cordeiro. Ao Cordeiro a glória, e a Deus, por meio do Cordeiro, toda a adoração, para sempre. Amém. Amém. Vamos encerrar aqui com a súplica permanente. Quero convidar hoje, então, a equipe. É a mesma de ontem, a mesma de quinta, né? Maria estava também. Vem cá, Marcelo, Maria. Com a nossa súplica permanente a gente encerra. Muito bem, vamos juntos então falar a nossa súplica permanente. Salmo 90, 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos, em o nome de Jesus. Até terça, encerrando a carta de... Encerrando não, continuando a carta de 2 Timóteo. Forte abraço, Deus abençoe a todos.